Qual é o seu chamado? Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o seu chamado? Certamente todo cristão já ouviu a pergunta qual é o seu chamado, ou se auto-questionou sobre o tema. Não importa quem somos, sempre nos indagamos sobre qual o motivo pelo qual estamos nesta terra. Ficamos a todo momento querendo entender qual parte do corpo de Cristo somos a fim de não perdermos tempo com coisas que estão fora do propósito. Isso é correto e perfeitamente normal. Creio que se hoje você tem essa dúvida é porque está no caminho correto e certamente em seu coração queima o desejo de cumprir a vontade do Pai. Chamados são dons dados por Deus. Existem 3 listas de dons dados por Deus no Novo Testamento. São elas as listas de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. A lista de Efésios, no entanto, é a que trata sobre os dons disponíveis para a edificação da igreja. Há muitos debates entre teólogos e pastores sobre quais os chamados que ainda valem para os dias de hoje. Minha intenção com esse texto é explorar o tema da forma mais imparcial possível. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, Efésios 4:11. Para que e para quem? Os chamados ministeriais são para todo o povo santo. Isto é, todo aquele que declarou Jesus como Senhor e segue os seus mandamentos. Vejo muitos cristãos às vezes dizendo que creem não terem sido chamados a nada. Isso é um erro muito grave. Todo cristão é parte do corpo de Cristo e por isso tem uma função específica ao qual foi chamado. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:16. O propósito final dessa cooperação mútua entre todos os irmãos serve para o crescimento espiritual de todos de maneira conjunta e para a glória de Deus estabelecida num corpo perfeito, como Ele é perfeito. Apóstolos. Não temos dúvida que os discípulos de Jesus se tornaram apóstolos e que Paulo também foi chamado para essa posição. A palavra original tem o sentido de enviar a um propósito específico. Há 2 visões defendidas na atualidade. A primeira é de que os apóstolos verdadeiros apenas foram aqueles comissionados pelo próprio Cristo. Isto é, os 11 discípulos e Paulo. Num sentido mais amplo, podemos definir apóstolos como mensageiros os quais primeiro anunciam a mensagem a um determinado povo. No Brasil, vemos muitos líderes de igrejas intitulados apóstolos, isso se deve por muitas vezes serem pessoas que fundaram determinadas denominações e iniciaram seu ministério dessa forma. O sentido não necessariamente é o mesmo dos apóstolos da igreja primitiva, mas essa questão divide muitas opiniões. Profetas. O chamado de profeta também divide opiniões em cada denominação. A característica principal do profeta sempre foi anunciar a palavra de Deus e ser usado como a boca de Deus no meio dos homens. No Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não era disponível a todos, então Deus utilizava homens específicos para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Sabendo que a profecia toda se cumpriu no Filho, muitos cristãos hoje acreditam que não existem mais profetas atualmente. A palavra já foi escrita e não há mais nada a se acrescentar a ela. Por outro lado, existem os que acreditam que Deus continua utilizando pessoas específicas para profetizar e anunciar verdades de Deus que ainda estão ocultas. Isto é, para o consolo e o conforto dos cristãos em sua caminhada. É extremamente importante lembrar que prever o futuro ou coisas como horóscopos são abominações para Deus segundo a Bíblia. Evangelistas.
Passados os dois chamados mais polêmicos no tempo atual, vamos àqueles que são aceitos por toda a igreja hoje em dia. Os evangelistas são aqueles que foram chamados a anunciar a salvação através de Jesus. Basicamente, são aqueles que trazem o primeiro contato a um perdido com a fé. A evangelização não apenas está na pergunta sobre alguém querer aceitar Jesus ou não, mas sim na anunciação da redenção através do Filho de Deus e do apelo ao arrependimento. Um evangelista ensina a base do evangelho ao perdido para que este creia e seja salvo. Às vezes esta tarefa demanda tempo e dedicação e não é tão fácil como às vezes pensamos ser. Claro, sabemos que quem convence do pecado e efetua toda a obra é o Espírito Santo. Porém, o exercer do chamado da forma correta é importante para que o corpo cresça de maneira ordenada. Pastores e mestres. Ao contrário do que muitos pensam, pastores não são somente aqueles que estão em cima do púlpito da igreja. Já vi muitos aqui, inclusive, me chamando de pastor, porém não sou. A característica fundamental daquele que foi chamado por Deus ao pastorado é o cuidado das pessoas. São aqueles que estão disponíveis para auxiliar todo o resto do corpo a crescer espiritualmente. Seja consolando ou oferecendo incentivo com base na palavra de Deus, bem como instruindo a igreja no caminho que deve andar para que haja um amadurecimento da fé de todos os cristãos. A palavra mestre é um complemento que significa professor ou aquele que ensina. De fato, todos os chamados são sobre ensinar alguém a caminhar com Cristo. Os pastores, porém, muitas vezes são os que possuem paciência e cuidado para persistir no ensino da fé como bons professores. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrar que antes de entender para o que você foi chamado é crucial que você cresça, amadureça e seja cuidado por alguém que já está exercendo o ministério. Não se esquecendo que o amor e o aperfeiçoamento da fé em Jesus é a parte essencial para que todo o corpo de Cristo se desenvolva. Que a graça de nosso Senhor seja com todos os que amam a Deus e por isso desejam cumprir seu chamado. Deus abençoe.